A paz do Senhor Jesus, eu sou o Diácono Lucas Silva e estamos com mais um Submergindo Biblicamente. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, né? E pessoas também que já são inscritos, compartilha para mais pessoas, para que essa palavra venha chegar para mais pessoas, tá certo? E quem já é inscrito, dê o seu like e eu creio que Deus vai recompensar a sua vida, tá certo? Porque quanto mais like você der, para mais pessoas vai chegar e o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando, né? Então, receba essa palavra para a sua vida. E quem ainda não assistiu os últimos vídeos, vá lá e Deus tem algo profundo, sobrenatural para falar contigo, tá bom? A palavra do Senhor diz assim em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. O interessante desse texto aqui é que vai falar acerca de Noé. Noé era um homem que a Bíblia até mesmo narra a sua qualidade, a sua personalidade, como ele era. Ele era um homem reto, íntegro, andava com Deus. E nós vemos que o próprio Deus se agradara isso e chamara ele para uma grande missão. E essa missão era de construir a arca. Até aí, Noé estava ouvindo a voz de Deus. Até aí, Deus se fazia presente, falando com ele, dando todas as estratégias, dando todas as medições para construir aquela arca. E Noé ouvia a voz de Deus e o obedecia. E nós vemos no capítulo 7 que ele já concluindo a arca. Agora Deus diz: Noé, entra dentro da arca, tu e a tua família. E assim ocorreu que, entrando dentro da arca, Noé estava com sua família. Passaram 40 dias chovendo, cessou a chuva, mas ainda a água crescia. Aí a Bíblia nos relata que durante esses 150 dias dentro dessa arca, eles passando, né? Chega um certo momento que a Bíblia nos relata no capítulo 8, que vai dizer: lembrou-se Deus de Noé. Se nesse caso, esse texto está nos dizendo que Deus o lembrou de Noé, dá para nos entender que ao ponto que o próprio Noé estava dentro da arca e poderia até se imaginar dizendo: cadê esse Deus? O interessante é que quando se fala de lembrou-se, é porque há um esquecimento, como se algo tivesse esquecido. E o interessante é que o Deus de Noé estava lembrando de Noé. E muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Muitas vezes dizemos: cadê o meu Deus? Será que ele nos esqueceu? Será que ele nos abandonou? Como agora, aquele Deus que eu ouvia sempre falar comigo, aquele Deus que ordenou, dizendo: constrói a arca, eu obedeci, eu fazia a vontade de Deus, agora eu não escuto mais. Mas o texto é claro dizendo: lembrou-se Deus
de Noé. Não se preocupe, Deus está se lembrando de você. Oh glória! Ele se lembra daqueles que obedecem e fazem a vontade dele. Ele está se lembrando de você. Você muitas vezes pode surgir aquelas perguntas: cadê o meu Deus? Aonde ele está? Ele está nesse momento se lembrando de você. Eu sei que o dilúvio, quando veio sobre a vida de Noé, a única coisa que o protegeu foi a arca. E o dilúvio simboliza provação. O dilúvio simboliza tempestade, dificuldade. Mas diante desse dilúvio, Deus está se lembrando de você. Estamos passando por uma das situações mais difíceis nesse momento, que é a epidemia. Essa dificuldade está chegando, batendo em muitas portas. Mas se lembre de uma coisa, que diante dessa dificuldade, diante deste dilúvio, Ele está se lembrando de você. Diante dessa dificuldade que você está passando, que você diz: cadê o meu Deus? Aquele Deus que eu orava, aquele Deus que eu clamava, aonde está Ele? Será que Ele se esqueceu de mim? Nesse momento Ele está se lembrando de você. Muitas vezes dizemos: eu estou no deserto, eu estou passando por esse vale, e o que está acontecendo comigo? Que eu não escuto mais a voz de Deus. Nesse momento Ele está se lembrando de você. E o interessante é que Ele se lembra de Noé. Mas Ele não só se lembra, mas Ele vai tomar atitude profunda e linda. Se você observar o texto, a Bíblia diz que e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. O interessante é que aqui vai a ação de Deus. Primeiro Ele se lembra, depois Ele age. Ele age no meio desse dilúvio, no meio dessa dificuldade, no meio dessa provação que Noé estava passando. O próprio Deus agora está agindo no meio desse dilúvio. E o que é que Ele envia? O próprio Deus vai agir dizendo: eu estou enviando o vento. E automaticamente os cristãos, quando se pensa que está passando vento na vida do indivíduo, desta pessoa, automaticamente ele vai pensar: é algo ruim. É algo ruim. Porque se você for ver, lembrar dos discípulos na tempestade, estava vindo vento, estava vindo a tempestade, ou seja, era algo ruim para eles. Mas Deus era o próprio Deus aqui em Noé que estava enviando o vento. Ele estava enviando um vento para quê, Lucas? Para acalmar, abaixar, oh glória, o dilúvio. Perceba-se que Deus agora está agindo no meio do dilúvio, enviando o vento. Enviando o vento para quê, Lucas? Para acalmar esse dilúvio. Então, perceba-se que Deus nesse momento está enviando um vento. E este vento vai ser para acalmar essa tempestade que está passando sobre a sua vida. E perceba-se que quando esse vento está chegando na sua vida, está tudo abaixando, está tudo se acalmando, está diminuindo. Aquilo que estava grande agora está diminuindo.
E aquilo que estava alto, Deus vai fazer abaixar essa tempestade. Deus vai fazer abaixar esse dilúvio que está sobre você. Não te preocupe, Deus está se lembrando. Perceba-se que é o próprio Deus que age. No livro de Gênesis capítulo 8, primeiro, Deus agiu enviando vento. Em Ezequiel 37, o próprio Deus faz o reboliço e ali faz novamente ter vida aquele vale. Lá em Êxodo capítulo 14, 21, nós vemos que Deus envia um vento e ali faz abrir as águas. E o povo faz passar por meio daquelas águas do Mar Vermelho. Então, é Deus agindo. No capítulo 15, Deus envia novamente o vento e faz cobrir os inimigos que perseguiam o povo de Israel. Então não te preocupe, que é Deus agindo no meio do povo. É Deus agindo no meio de sua vida. Que a partir de hoje, através desse vento, o mar, a água, a tempestade, esse deserto venha diminuir sobre sua vida. E chegará o momento que Deus vai dizer: sai. Noé, sai da arca. Chegará o momento que Deus vai dizer na sua vida, dizendo: sai do dilúvio, sai dessa tempestade, sai dessa provação, sai dessa epidemia. A dificuldade está grande diante dessa epidemia. Não se preocupe, Deus está se lembrando de você. Você pode até dizer assim: Deus me esqueceu. Deus, aonde tu estás? O Deus que eu tinha tanta intimidade e escutava a voz dele, agora aonde ele se encontra? Ele está se lembrando de você e a partir de hoje ele está enviando um vento para acalmar essa tempestade, esse dilúvio, essa epidemia. Em nome de Jesus. Aqui que você possa receber essa palavra. E se você gostou, comente, compartilhe. E eu creio que Deus vai falar cada vez mais através dessa palavra para mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.